os magos celebraram o nascimento de Jesus? Indica a elite. Quem eram esses magos? Será que eles representam a elite? A palavra grega aqui para magos é esta daqui, ó, magos. E segundo o dicionário de Strong, a definição é essa: de origem estrangeira, um mágico, isto é, um cientista oriental. Por implicação, um mago, um feiticeiro sábio. Essa palavra aparece 2 vezes no livro de Atos. Vejamos a passagem para entender melhor o que eram ou quem eram esses magos. Segundo diz Atos 13:6, que diz ali: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta. Perceba que aqui a palavra mago está relacionada com a expressão falso profeta, sendo praticamente sinônimos. Veja também Atos 13, do 8 ao 10, que diz ali: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, aqui é a palavra mago, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Veja que nesses 2 exemplos a palavra mago está absolutamente relacionada com práticas de ocultismo, que é basicamente a invocação de poderes sobrenaturais. Em termos modernos, digamos que estes magos seriam algo semelhante a astrólogos. Relacionado a isso, veja como a Bíblia na linguagem de hoje traduz esse versículo. Diz assim, ó: homens que estudavam as estrelas, segundo diz Mateus 2:1. Agora já sabemos quem e o que eram esses magos, surge ainda outra pergunta: por que os astrólogos, os magos, os feiticeiros, que não serviam ao Deus de Israel, visitariam Jesus? A Bíblia diz que eles seguiam uma estrela que os conduziu primeiramente a Herodes, não a Jesus. A estrela conduziu os magos a Herodes. E o que a Bíblia dá a entender no capítulo 2 de Mateus é que os magos sabiam muito pouco sobre o Messias e muito menos ainda sobre seu papel na humanidade. Mas tais magos pareciam mais caçadores de fenômenos astrais. E é interessante notar que a Bíblia não diz em qualquer momento que outra pessoa tenha visto tal estrela, mas somente e unicamente os magos a viam. Isso é o primeiro indicativo de que tal estrela não era uma entidade física, mas uma projeção mental. Afinal, Herodes não conseguia ver a estrela, apenas os magos. Aqui você talvez se questione, mas será que o fato de Herodes não poder ver a estrela não era devido ao fato de que ele talvez não tivesse o equipamento que os astrólogos tinham? E a resposta para isso é não, pois a estrela era visível ao olho nu, e nós sabemos disso pelo fato da estrela ter parado exatamente sobre a casa de Jesus, o que seria impossível saber se a estrela tivesse sido um fenômeno celestial. Após a estrela vista pelos magos tê-los conduzido até a presença de Herodes em Jerusalém, os magos diziam que eles estavam indo atrás do futuro rei de Israel. Por favor, leia comigo Mateus capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. É lógico que Herodes não queria adorar a Jesus, ou, segundo a definição, beijar, prostrar-se diante de. A palavra usada aqui, adorar, é a mesma palavra usada para um ato de reverência perante o rei. Apenas uma consideração breve desse assunto, veja, por exemplo, Mateus 18:26, que diz ali, ó: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. A palavra prostrando-se ali é a mesma palavra para adorar. Significa um ato de reverência, beijar, prostrar-se diante de. Seja como for, Herodes não tinha boas intenções para com Jesus. Ele queria matar Jesus. E agora as coisas começam a fazer mais sentido. Veja que você não precisa ser um mestre em deduções para entender o que estava acontecendo naquele momento. Os magos ou astrólogos chegaram como um presente às mãos de Herodes, que queria saber quem era e onde estava Jesus. Sem ter como descobrir por meios naturais as informações sobre o futuro rei de Israel, Herodes sacou a oportunidade e não desperdiçou a chance de contar com uma ajudinha do sobrenatural. Então agora surge uma pergunta bem interessante. O que era aquela estrela misteriosa que somente os astrólogos conseguiam ver?
era um sinal sobrenatural. Façamos uma perguntinha de recapitulação aqui. O que mesmo Herodes queria fazer com o menino Jesus? Matá-lo. Agora as coisas começam a ficar complicadas. E por quê? Se a estrela foi um sinal de Deus, isso não faz muito sentido. Por que não? Porque Deus estaria apoiando uma trama que facilitaria com que Herodes matasse Jesus? Isso parece bastante incoerente, não parece? Agora veja essa questão. Deus havia estipulado um método de revelação divina para humanos, de comunicação clara com humanos. Vejamos qual foi esse método usado por Deus. Segundo diz Lucas 1:11, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Veja só, um anjo. Veja Lucas 1:30, que diz que um anjo apareceu a Maria. Veja Mateus 1:20, que diz que um anjo apareceu a José. E veja também, por último, em Lucas 2, do 8 ao 9, que diz que pastores receberam a visita de um anjo do Senhor. Perceba que nos relatos de comunicação divina com as pessoas envolvidas no nascimento do Messias, todos eles envolveram anjos e nenhum deles era místico. Agora note que em absolutamente nenhum momento a Bíblia informa que a estrela que somente os magos viam era um sinal de Deus. Mateus 2:12 diz assim: Ora, sendo por revelação divina avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, os magos aqui regressaram à sua terra por outro caminho. Então, neste texto de Mateus 2:12, essa foi a primeira vez que a Bíblia diz que Deus falou com os magos. Isto é, apenas depois dos magos terem visitado Jesus, para que eles não voltassem a Herodes e dissessem onde Jesus estava. Então perceba agora o que nós entendemos até o momento. Ponto 1. A Bíblia não diz que a estrela foi um sinal de Deus. 2. Aqueles que viram a estrela eram praticantes de feitiçaria e astrologia, coisas que são condenadas na Bíblia. 3. A Bíblia mostra que a estrela era do interesse de Herodes para que este matasse Jesus. 4. Os métodos de comunicação de Deus até então era somente por meio de anjos, não por meio de astros. E 5. Deus somente falou com os magos após eles terem visto Jesus, para que eles não contassem a Herodes onde Jesus estava. Adicione um fato ao outro e você vai concluir que a estrela não era um sinal de Deus. Mas se não era de Deus, de quem era? Então, de quem era esse sinal? De onde veio? Qual é a procedência desse sinal? Quanto a isso, veja Êxodo 7:10, que diz assim: Então Moisés e Arão foram ter com Faraó. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou uma serpente. Faraó também mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Agora raciocine comigo. Se o fenômeno sobrenatural da parte de Moisés teve como procedência de poder a Deus, qual foi a fonte ou qual foi a procedência do poder sobrenatural dos magos do Egito? A resposta é óbvia. Veja o que diz 2 Tessalonicenses 2:9, que diz assim: segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Se Satanás foi a fonte de poder sobrenatural que os magos de Faraó tinham, você não precisa muito para entender quem foi que causou com que os magos de Herodes tivessem a visão sobrenatural da estrela. A estrela foi, na verdade, um sinal de Satanás para que Herodes pudesse matar Jesus.